Olá, sou Adilson, trabalhador voluntário da Associação Espírita Taula Machado. Estamos aqui para fazer mais um dia de estudo, né? Nós vamos abordando todos os assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. O nosso subtítulo de hoje é Os Falsos Profetas. Então ele traz para nós aqui no nosso Evangelho várias passagens que é muito útil para nós no dia a dia. Então o Evangelho segundo o Espiritismo traz situações explicadas da Bíblia. Então baseada na Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim, vários livros da Bíblia, a passagem de Jesus, parábolas e tudo, né? Incluindo todos os assuntos religiosos. Ele traz para nós esclarecimentos de situações que foi vivida e que ainda se é vivida pelos homens até hoje em dia. Então ele diz lá para nós no Evangelho: se alguém lhe disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, já é do conhecimento de todos que muitas pessoas hoje em dia querem se prevalecer, querem estabelecer normas e processos mirabolantes, né? Individualistas e tudo mais. Só que atrás de todo esse processo de liberdade que o ser humano se esgota em viver diariamente, ele estabelece normas muito individuais e muito particulares. Então é disso que nós vamos falar hoje, que fala que o enviado foi mandado mensagens do além, foi mandado mensagens, eu estou falando a verdade, estou profetizando aqui, ouçam-me. Que nem diz o texto aqui, né? O Cristo está ali. Então, quando falar para você, não, vai lá, que lá o Cristo está. Realmente, de fato, ele deve estar mesmo, né? Mas cuidado para a pessoa não dar exclusivismo a só a religião. O problema é a religião, não é o Cristo, o Deus que está ali, né? O Deus está em toda parte e crescemos as nossas individualidades em cima da religião. Então, o problema da religião é que sim, tem Cristo ali, está se falando do Cristo, mas a religião determina normas que só ela garante a exclusividade da salvação e da transformação dos nossos espíritos. Isso é fácil avaliar, basta você pegar e ver o que é de bom que traz, que se fala naquela religião, e se os profetas ali pregando, exaltando o Senhor, estão de fato prometendo, e não só prometendo, praticando a lei do amor na terra, como Jesus fez. E ele continua dizendo para nós: se, pois, os frutos são amargos, considerai a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizei, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. Então, você vai experimentar um fruto de uma árvore, né? E você vê que o fruto está amargo, está com gosto ruim, ou não está adequado para se alimentar dele. O mesmo acontece quando você chega e entra num templo religioso, ou até mesmo num encontro religioso, em qualquer lugar onde se pregue a palavra, e se for bendita a palavra, que seja realçada e exaltada perante o Senhor. Mas temos que tomar cuidados se aquele fruto é verdadeiro, se você não está sendo manipulado, se não está sendo enganado, se não está sendo direcionado para uma fé sem raciocínio. Uma fé que não abrange a salvação, que não abrange o estado bom do seu espírito. Como assim? Eu digo aquela fé transformadora, a fé raciocinada, que você pega e percebe que o que você está falando com Deus, está fazendo na terra, está coincidindo com a sua libertação e a sua felicidade espiritual. Isso se percebe, só basta você pegar e observar se os seus dias estão exaltados em Cristo, está mudando, está amenizando os sofrimentos, se você está mais feliz, se você está mais em paz. A paz de espírito não tem preço. Se você está tranquilo, sereno, fartoso de coisas materiais ou não.
A partir do momento que você renuncia a algumas coisas do mundo, coisas, fatores que talvez nem interesse tanto hoje, mas às vezes era tão exclusivo antigamente, isso vai ponderando sua alma num patamar melhor de sobrevivência espiritual. Porque a alma, o espírito nosso, não precisa da matéria. Constantemente não. Nós precisamos da matéria para sobreviver e nos manter vivos, o corpo vivo, e mantermos aqui para fazer nossa missão. Então que sejamos uma árvore que dê um fruto doce e saudável. Assim, quando alguém procurarmos para adquirir a nossa sombra, ou seja, ficar sobre nossa tutela, sobre nosso conhecimento, nós vamos abranger assuntos adequados, assuntos regeneradores, que transformam o espírito, que acalentam a alma, né? Nós pedimos isso muito para Deus, para Jesus, enfim, cada um tem o seu santo, a sua divindade, né, religiosa, a sua crença, e isso não está em evidência. O que está em evidência é você pedir com fé e saber que está sendo acolhido e procurar de fato o lugar certo, a palavra certa, porque Deus coloca os missionários em vários lugares, né? Em todas as religiões tem missionários para falar da palavra e fazer os ensinamentos de Cristo, né? Então não importa para nós o local, e sim a maneira com que é feita. Ele diz aqui, poder divino, são as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhantes missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se, confirmando as palavras, junta-se aos atos, então podereis dizer que estes são enviados de Deus. Como acabei de falar para vocês, se você junta todas aquelas qualidades da pessoa e ela realmente fala que tem as qualidades e ela pratica, você vê que ela tem benevolência, que ela tem amor, que ela tem empatia, ela faz caridade, suas palavras são doces e leves, os conselhos, os sermões são bem instrutivos, bem reformadores, bem bacana mesmo de se escutar, né? Você fica à vontade, você fica feliz, seu coração fica feliz de escutar a melodia das palavras do Cristo. Então aí você percebe que aquela pessoa fala assim do coração. Mas ainda mais está falando aqui, ó, se esses atos as palavras estão nos atos da pessoa, aí sim traz muita veracidade, traz muito poder divino. Que na verdade as obras devem ser feitas e examinadas de acordo com os atos da pessoa com que ela está se procedendo na terra. Então é muito importante nós vermos que o Cristo está ali, e está mesmo em todos os lugares, está no coração de todo mundo. Então não vamos julgar só porque a pessoa não está num templo tão luxuoso, ou não está tão bem vestida, ou não sabe falar com tantas palavras difíceis, né, que ela não tem o Cristo no coração. Eu acho que a humildade é a fonte de tudo. Se nós somos humildes, nós nos prevalecemos perante o Cristo, perante Deus. E Ele quer nós humildes, nós fraternos, Ele nos quer semelhantes à bondade divina como tem que ser. Simples e verdadeira. O Cristo não está nos lábios das palavras doces, mas egoístas de escribas e fariseus, que pregam a posse da sua única e exclusiva verdade, para contento de si próprio. Então, Cristo não está nos lábios das palavras doces, mais egoísticas. Porque sim, os fariseus, vamos falar dos fariseus que lá do tempo, remotos, né? Mas até hoje, né, nós vimos assim, às vezes a pessoa prega, tem as palavras doces, educadas, fala bem, tudo, né? E você tem que ver se ele está falando só para se prevalecer com as suas verdades, por contento próprio, ou não. Tem que ver se aquela doutrinação,
aquele alarde de fé não é só realmente um impulso momentâneo, se realmente há uma prática da fé ali, e a gente percebe, né, quando a pessoa está sendo sincera, porque ela não olha só para si, ela não fala eu posso, eu quero, eu faço, não, ela fala no coletivo, né? Ela fala, nós devemos nos salvar. E é muito importante a pessoa falar e pensar que ela não é ainda totalmente perfeita. Bacana quando os nossos irmãos se admitem um pouco imperfeitos. Não ficar mostrando as imperfeições para ser ridicularizado ou não, mas sim para falar que é um de nós. Somos todos parceiros numa caminhada, somos todos filhos de Deus. Então essa humildade é muito importante nós pregarmos na terra junto com as escrituras do Cristo, né? Junto com o nosso evangelho. E diz aqui, procure os mansos e humildes de coração, aqueles que sim, querem e podem assumir a missão de regenerar e conduzir os seres à evolução do planeta. Procure os mansos e humildes. Então eu vou estar o tempo todo falando dos mansos e dos humildes, né? Porque é muito importante você conversar com alguém, principalmente uma pessoa que representa uma religião, e ela ser humilde, ela ser fraterna, ela não ficar te condenando, não falar assim, nossa, como você faz tudo errado, nossa, cuidado com isso, até que alertar dos males, cuidado com isso, até que é legal. Porque vindo de uma pessoa estudada, um religioso de Deus, você vai ponderar mesmo, né? Fica a dica, né? Fica a dica de estabelecer aquele intercâmbio mesmo, né? Entre uma pessoa sábia e a sua suposta ignorância. E você procura nas escrituras também para saber o que Deus falou, o que os apóstolos escreveram, se realmente bate com as informações de estar ali perante aquela religião ou perante aquele religioso que diz ser tão sábio. Vamos ver se ele só está defendendo a área, a plataforma dele, ou está defendendo, sim, a vantagem de ser igual para igual perante Deus na terra. E isso é humildade. Como eu falei para vocês, não se convença, não se venda através de imagens que eu digo, belas imagens de pessoas muito bem vestidas que estão patrocinando e representando a fé. Cuidado com as imagens, cuidado com a aparência, né, na verdade. Todo aquele que apresentar um átomo de orgulho, foge dele como uma lepra contagiosa. Foge dele como uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas, sobretudo, nos atos, a marca de sua grandeza ou da sua decadência. Olha, então a pessoa traz. Às vezes você não conhece a pessoa, não fica sabendo do que ela faz ou do que ela fez. E não importa também do que ela fez, né? Todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas temos que ver se aquela pessoa ou aquele amigo ou aquele local é adequado para você, né? Como eu já larguei de várias amizades que achavam que eram amigos mesmo, né? E na verdade só foi a gente se transformar um pouquinho e as pessoas somem. Então você vai renunciando ao poder material, o poder de pessoas que dizem estar ali para qualquer momento, conta comigo, né? E você começa a ver que vai peneirando um pouco. Na verdade, Deus vai deixando você fazer as escolhas e você vai patrocinando em sua vida pessoas, lugares, músicas, textos, enfim, de acordo com a sua nova vivência. E isso é importante, você estar sempre tolerante a isso, porque se você colocar um pinguinho de orgulho nas coisas que você fala, você vai estar contagiando as pessoas com aquela mensagem nociva e não tão verídica, né? E temos que sim ser plenos, absolutamente humildes, até com as palavras. Você não usar de palavras difíceis para que a pessoa não entenda, para você manipular as pessoas. Muito pelo contrário. Eu já peguei textos assim que eu cheguei a traduzir para falar para o meu povo, falar em casa,
falar nas palestras, né? Falar, olha, gente, falar a voz do povo, né? Eu sou o povo. Está aqui confabulando junto, aprendendo junto e sim, compartilhando, né? As emoções, compartilhando os conhecimentos, e é assim que nós devemos estar sempre. Sempre robustos de informação, mas simplesmente leves de coração, para você conseguir passar essa mensagem do Deus vivo na Terra, né? Para isso que nós viemos, para não se sentir grande muito aqui, né? E sim ficar pequenino perante os homens, humilde, que nem vários profetas passaram, né? Francisco de Assis, Francisco Canto Xavier, Bezerra de Menezes, Saulo de Tarso, que se tornou Paulo de Tarso, né? Enfim, vários profetas, Moisés, enfim, eu vou ficar aqui o dia todo falando, né, dos profetas, que teve muita gente boa aí, né, muitos espíritos escolhidos que Deus colocou a mão e deu a missão com grandeza e com muito amor. E eles não sucumbiram, né? Eles sim abdicaram, eles renunciaram de tudo, né, para servir ao Senhor. Grande missão. Avançai, meus queridos filhos, marchar sem vacilação, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Olha que bacana. Ele está chamando, né? Jesus chama a gente todo dia. Ele bate na nossa porta e fala: vamos acreditar, vamos viver, vamos compartilhar, vamos trabalhar para Deus. Olha que bacana. E trabalhar para Deus nada mais é que você praticar a caridade aqui na Terra. Para você ser feliz dessa forma, compartilhando o que você sabe, ajudando quem precisa, dando amor, conforto, ou até mesmo alimento material, né? Que muita gente emergencialmente precisa do alimento em primeira instância para se manter vivo na Terra, né? E nós estamos aqui para quê, gente? Para fazer essa grande missão. A grande missão nada mais é que você não ficar destemido com as coisas más que existem e não ficar se retraindo porque ali na esquina vai ter uma pessoa do mal ou vai ter um anjo te protegendo ou não. Não, você tem que ir em frente. Junta o seu mentor e vamos, pede auxílio do Senhor. Eu sempre falo, né? Senhor, eu sou muito incapaz de caminhar sozinho. Então ele coloca, graças a Deus, Deus colocou à nossa disposição o anjo da guarda, o mentor, né, espiritual, que nos acolhe, que nos ampara, que nos direciona, né? Mas eu tenho que permitir, eu tenho uma permissão. É merecimento que eu tenha um guardião, um anjo? Sim, mas ele está ali. Eu tenho que colocar uma conexão, estabelecer uma conexão com a espiritualidade para que possa realmente abraçar nessa missão comigo. Fazer com que eu cumpra a minha missão, na verdade, né? Então, continuando lá. A doutrina espírita vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Olha, infinito. Então, o amor de Deus é infinito. A sua vida é infinita. Nós não morremos. O Espiritismo traz isso para nós. A revelação que os Espíritos foram e fala assim, olha, eu estou vivo, a vida continua, e eu estou aqui, eu estou vivíssimo. E com as mesmas aflições, com os mesmos problemas e com as mesmas virtudes. Então se preparem, por favor, se preparem mais, trabalhem mais, ouçam mais e falem, né? Propaguem a verdade do Cristo. Então, o que ele está falando, né? Que nós temos que, com as leis eternas, trabalhar para satisfazer todas as aspirações que o plano espiritual nos coloca todos os dias. Que é a missão que nós viemos fazer aqui na Terra, de compartilhar, de amar, de nos unir um ao outro. Jesus falou que vinham as guerras, as dificuldades, né, os momentos de tormentos. Mas nós não precisamos ficar pensando nisso. Nós vamos nos preparando aos poucos. Como sempre o ser humano, o Espírito se preparou em todas as épocas que nós já vivemos
e em que a gente vê, né, nos documentários, nas escrituras, no nosso evangelho mesmo, os espíritos, o livro dos espíritos que dão depoimentos, né, sobre as vivências e responde todas as perguntas para nós. E é bacana a gente pensar isso, porque nós não estamos sozinhos, estamos muito acompanhados e podemos estar muito bem acompanhados, é claro, se eu permitir, com meu livre-arbítrio, e chamar a atenção de espíritos bons e ignorar os espíritos ruins, né? Então, é como eu te falei, você baixa a sua frequência boa e acaba caindo nas mãos dos espíritos que não estão com a frequência boa. Então, você vai ser encaminhado para situações e pensamentos e rotinas e leviandades e enfim, né? Você está simpático com eles. Então, é melhor a gente pensar diferente. Não se colocar na mão de falsos profetas, né? Que os falsos profetas estão em todo lugar. Ele diz para nós aqui: agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Ao cumprir a tarefa que Deus vos deu, não tem nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos desgarrados. Que clamam por misericórdia. Olha, então, tá vendo? Tá falando para nós, a morte não existe. Agora, com o desaparecimento da morte, a jornada continua. Só que aí você tem que ceder lugar à transformação, a mudanças na sua vida. Você estando aqui ou não, tudo continua. Você vai voltar depois e vai continuar, enfim, é um ciclo rotativo, mas não precisa ser vicioso, não precisa ser repetitivo, né? E o Pai perdoa sempre seus filhos desgarrados. Basta a gente realmente se arrepender de coração. Então, de coração aberto e vivendo as aflições e sucumbindo-se do mal, né? Tentando superar todas as aflições mesmo, aí você vai conseguindo se tornar mais pleno perante Deus, né? Cristo disse, né, no sermão profético da montanha, né, que haveria de chegar ao momento de transição do planeta, né? E seria uma fase de muitos perigos no processo. Haveria muitos perigos no processo. E não seria tempos fáceis, seriam tempos difíceis. E na verdade é o que nós estamos vivendo hoje, né? Se você colocar em prática, olhar para o lado, você vai ver que tem muitas desavenças, problemas aí que as pessoas não largam dos problemas e ficam pensando na dor e no problema, né? E continua aqui, ó, que a nossa fé e a vossa vigília seja uma constante preparação ao progresso constante em todas as coisas até chegardes ao termo feliz, em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos procederam. Reencontros, né? Como é bom você reencontrar com as almas afins, com as pessoas que olham por você, que oram por você, e você ora por eles, que o reencontro, na verdade, é uma reunião de família que você vai apurar, poxa, eu acabei cometendo erros, eu também cometi, então você vai ver que todo mundo é igual. É bacana essa simplicidade, essa humildade de espírito, para você ver que até no plano espiritual há uma simplicidade, há uma... É ímpar, né? Momentos ímpares que você vai se promovendo com sentimentos verdadeiros ali, que você vai se reencontrando com pessoas muito amadas, muito queridas, né? Que sempre estiveram ao seu lado. Isso não podemos deixar de crer, que nós estamos sempre acompanhados aqui na Terra. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz te ilumine, para não ser enganado por espíritos de hierarquia inferior. Crede e orai. Olha que bacana. Então não desanime. Ele está falando para assim, não desanima, você vai passar, vai vir os falsos profetas, eles vão nos levar aos desvios, às quedas e às transgressões. Então não vamos afrouxar a nossa fé, não vamos nos tornar levianos e entrar na conversa falsa desses depoimentos falsos, né? Que estejamos atentos aos falsos profetas. Nos momentos de crise e tumulto, eles atuam mais fácil nas nossas mentes. É aí que eles pegam a gente. E onde estão os falsos profetas?
Pode ser enviado uma pessoa, um companheiro seu, uma companheira, pode ser implantado dentro da sua família, pode estar sim no templo religioso, pode estar na internet, né? Que é coisa pior que a internet hoje em dia, que desvia a gente, nosso pensamento, nosso tempo precioso para as informações, e às vezes as mensagens são fakes, né? Fake news que está aí na nossa cotidiano, nosso dia a dia. E cuidado com as mensagens, né? Que desviam as nossas consciências, que os falsos profetas encarnados são piores ainda, porque eles têm a matéria para lidar com a gente, né? E traz, com essa tecnologia, traz tudo até o nosso colo, né? Ao nosso coração. Então nós temos que ver que tudo, né? Vem tudo quanto é lado, né? Vem da política, vem da ciência, vem da religião. Então, eles incitam a vivência das nossas paixões. Isso que é pior. Nós temos nossos problemas, nossas paixões, nossos problemas, defeitos, e eles vão incitando cada vez mais, criando um clima de desconfiança entre nós, entre nossos familiares, um clima de desconfiança da vivência da Terra, do planeta. Nós ficamos todos ansiosos, ficamos desatentos às coisas boas, só pensamos o que está de mal acontecendo. Então isso porque está cheio de falso profeta. Em todo lugar tem gente profetizando o que quer, o que bem acha, o que pensa, o que quer fazer. E acha que aquilo é certo e quer levar multidões, arrastar multidões ao seu redor. Com isso não temos espaço para viver nossa plena felicidade. Isso que é um problema. Você fica naquelas fake news, você fica naquela dor, naquela aflição da guerra, do furacão, das doenças e você não para ser feliz. E você tem que ter um tempo para respirar, para você tomar decisões e ajudar alguém, ajudar o planeta, né? Então fiquemos atentos a isso. Não vamos mergulhar nesse negócio da internet e ficar ali vivendo, pensando que o mundo é ali. Ali não tem mundo que se viva real. É tudo fake, né? É tudo imaginário, né? E não seja um multiplicador dessa era digital. Por exemplo, você recebe uma notícia, uma postagem, né? Tenta ver a veracidade daquilo, porque aquilo pode prejudicar tanta gente, né? E essas fake news não devem ser propagada. E para você ver que é fake news, você tem que ver certinho de onde partiu. E se você não sabe, ignora, deleta, simplesmente, né? Não dá sequência, não compartilha de maneira invigilante. Às vezes nós somos muito invigilantes nesse processo que nós estamos marchando ao encontro de Deus e acabamos indo em direção contrária. Aí acabamos com a nossa reputação, agimos com preconceito, promovemos o ódio e separações até. Porque você vai compartilhar uma mensagem, você não sabe até que ponto vai atingir aquela pessoa. Então não seja um falso profeta, não seja um instrumento da perversidade, das sombras, né? Então sempre veja a procedência, né? E fique atento às responsabilidades do que semeamos. Isso é muito importante. Ficar atento, muito atento, porque se nós somos luz e trabalhamos para Jesus, então, de repente, tudo que você fala, as pessoas às vezes copiam. E dependendo do poder, a posição que você ocupa, pior ainda. Aí vão falar assim, nossa, eu vou fazer o que aquele moço faz, porque ele está bem, né? Então, e as aparências enganam muito. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Então vamos ficar atentos, orar e vigiar. Vamos ficar vigilantes, né? Nossas palavras, nas nossas atitudes, e oração em cima para as pessoas que precisam, oração para a gente, oração para o mundo, porque como eu falei para vocês, né, tá acontecendo tanta coisa ruim, mas não vamos ficar focado na dor, no problema, vamos ficar focado numa suposta solução. Vamos ver do que precisa ser feito, falado, para mudar, para melhorar. Vamos ser instrumentos do Senhor, sim, mas para melhorar. Que a paz do Cristo seja em todos os corações, agora e sempre. Eu gostaria muito, muito de agradecer essa oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Que vocês tenham uma ótima semana. Como eu falei para vocês, sejam cautelosos, amáveis, humildes principalmente, e estejam de coração aberto para realmente escutar e aceitar as palavras do Senhor. Mas pôr em prática é muito importante.
colocar em prática, viver isso, para você ver que vale a pena e é transformador. A Associação Espírita Lauro Machado está de braços abertos com as reuniões, com as palestras, com os tratamentos, e estamos lá de braços abertos, sim, para ajudar vocês e ser ajudados também. E vamos juntar nossas forças, nosso amor, e vamos ser humildes e vamos caminhar juntos, com a graça de Deus.